Olá! Hoje vim contar mais alguns relatos reais que aconteceram com a minha família. Se você gosta de relatos sobrenaturais ou coisas estranhas que aconteceram, fica até o final do vídeo que eu prometo que você vai gostar muito do vídeo de hoje. Hoje nós temos várias histórias cabulosíssimas que aconteceram com a minha avó e alguns outros parentes. Relato número 1. Uma sombra saiu dele. A primeira história aconteceu há alguns anos, quando minha avó ainda morava em uma outra casa antiga dela. Um dia, meu tio mais velho chegou tarde em casa. Ele entrou na cozinha e foi jantar normalmente. Minha avó estava no quarto dela e conseguia olhar ele da mesa da cozinha pelo quarto dela. Foi aí que ela viu uma coisa muito estranha. Segundo ela, quando meu tio estava ali na cozinha, enquanto ele estava sentado comendo, uma sombra preta saiu das costas dele. Era como se aquela sombra estivesse junto com ele e de repente separou. E depois desapareceu, foi em rumo à janela da cozinha. A minha avó acredita que poderia ser algum espírito, alguma coisa. Porque existem, né? Vocês sabem que existem espírito obsessor, que muitas vezes eles tomam posse do corpo da gente e tal. Bem coisa de filme exorcista. Relato número 2. Algo segurou ele. Esse segundo relato aconteceu na mesma casa do primeiro relato. Quem conta foi a minha avó e meu tio. Uma noite, meu tio contou que enquanto ele estava dormindo, ele sentiu como se alguma coisa estivesse segurando ele, mas não segurando diretamente. Algo estava incomodando ele. Ele de repente acordou, não conseguia se mexer, nem nada, sabe? Ele disse que ficou desesperado, era como se fosse uma paralisia do sono, só que ele não sabia explicar. Parecia que tinha uma presença ali no quarto dele atormentando ele. Ele disse que bateu na parede, deu socos, deu chutes, ele tentava levantar e não conseguia levantar daquela cama. A minha avó disse que naquela noite ela ouviu as batidas, só que ela pensou que, ela achou que poderia ser alguma coisa, ele sonhando alguma coisa assim, ela não foi ver o que aconteceu. Esse relato ninguém sabe explicar o que era ou o que aconteceu. Esse outro relato, eu não consigo me lembrar quem me contou, eu perguntei pra minha avó se tinha sido ela disse que não. Eu não consegui confirmar de quem foi que me contou esse relato, mas eu sei que me contaram. Essa pessoa contou que teve um dia que estava caminhando durante a casa da minha avó. A casa da minha avó era assim, era uma cozinha, aí tinha um corredor, nesse corredor era a sala de um lado e um quarto do outro lado era 3 quartos. E daí nesse corredor, se você fosse passar para ir pros outros quartos, o primeiro quarto era do meu tio. Essa pessoa disse que viu uma figura sentada na cama do meu tio e que era muito parecido com ele, sabe? Era uma pessoa sentada assim na cama. Só que não era ele, que nem eu disse, porque ele não estava em casa naquele dia. Quarto relato. A figura rodeando a casa. Outra história que aconteceu com a minha avó na casa que ela mora atualmente. E essa história aconteceu há pouco tempo atrás. Uma noite, por volta das 10h30, ela estava em casa com meu tio mais novo. Ela tinha o costume de dormir com a janela aberta por causa do calor, mas naquela noite ela sentiu uma vontade do nada de fechar a janela. Ela levantou e fechou a janela e depois voltou para a cama. No momento em que ela se deitou, ela viu uma figura passando na frente da janela do quarto dela. Era uma figura toda preta, sabe? Era mais uma sombra. E ela disse que o corte de cabelo lembrava o meu tio mais velho. O corte de cabelo do meu tio mais velho. Assustada, ela pegou e chamou meu tio, os dois levantaram e ficaram de pé no meio da sala e da cozinha, que são juntas. Os dois notaram uma coisa mais estranha ainda, que aquela figura ela ficava passando por todas as janelas da casa. Ela tem ao total 4 janelas e aquela figura só não passava na frente da janela da sala, ela disse. A janela da cozinha ela via passar na janela do quarto dela, na janela do outro quarto, só que não passava pela janela da sala. E daí ela disse que parecia que aquela figura estava rodeando a casa. Ela disse que deu várias voltas na casa e ela pegou e bateu na parede pra acordar meu avô. E meu tio mandou ela ligar pra ele, ela ligou. No terceiro toque o meu avô atendeu e ela falou que tinha alguma pessoa rodeando a casa. Ela não pensou que poderia ser alguma coisa sobrenatural. Ela pensou que poderia ser um humano, é a primeira coisa que a gente pensa, né?
Aí meu avô saiu pra ver quem que era essa pessoa, levou um facão. Só que ele foi até uma parte do caminho e voltou, porque ficou com medo de encontrar aquela pessoa. Aí ele voltou pra dentro. Aí a minha avó pegou e ficou tentando ligar pra comadre dela, que é vizinha dela. Só que a comadre dela não atendia de jeito nenhum. Então, ela pegou e ligou pra filha da comadre dela, mas a filha da comadre dela morava em outro bairro. Nessa ligação com a filha da comadre dela, ela disse bem assim, e eu tava tentando ligar pra comadre, só que ela não atendia. Daí a filha da comadre dela disse assim que ela não tava atendendo porque tava ela e a filha dela, que moram na mesma casa, com medo, porque por volta das 10h30 sentiram alguém assoprar o buraco de um quarto. Eu não sei que cômodo da casa era, mas eu sei que ela conta que sopraram lá uma parte da casa dela, bem no momento que aquela figura estava rodeando a casa da minha avó. Então a filha da comadre da minha avó mandou o marido dela ir lá olhar o que estava acontecendo, e no momento que ele foi olhar o que estava acontecendo, meu avô já saiu de casa e não acharam ninguém. O portão não estava aberto, estava tudo normal. Então a minha avó parou e pensou, viu que aquilo lá não poderia ser um ser humano. Relato número 5, o braço peludo. Essa história aconteceu com a minha avó também, nessa casa que ela mora agora, mas isso foi uns anos antes dela, que ela morava lá, se mudou e voltou pra lá. Isso foi antes dela se mudar. Ela conta que naquela noite, minha avó, meu avô e o compadre deles estavam dormindo todos no mesmo quarto. A cozinha da casa não tinha vidro, e para tampar, o meu avô tinha apanhado a pia na parte de cima que não tinha vidro, e tinha uma outra parte, a minha avó apanhou uma toalhinha. Durante a madrugada, o meu avô começou, na verdade, todos eles começaram a ouvir um barulho muito estranho vindo da cozinha. Parecia alguém mexendo, alguém tentando entrar na casa pela janela. Então o meu avô levantou pra ver o que era, e quando ele chegou assim na cozinha, ele conta que viu uma mão toda peluda fazendo assim no vidro da janela. E quando aquela figura percebeu que o meu avô tinha visto, tirou a mão bem rápido. Aí o meu avô disse que aquela toalhinha ficou balançando, que nem como uma pessoa tira a mão rápido. E daí ele foi olhar, ele abriu a casa, foi lá em volta, não tinha ninguém. Daí ele, pra se sentir mais seguro, pegou uma e deixou na beirada da cama ali pra dormir de noite. Mas eles ficaram muito assustados, porque teria como abrir a janela daí por aquele buraco, mas acabou que não aconteceu nada depois. Relato número 6, algo que mexia nos pratos. Minha avó também conta que às vezes quando ela deixava a louça suja na pia durante a noite, ela via barulhos na cozinha. Parecia muito com gato lambendo colher, prato, mas quando ela olhava não tinha nada, sabe? Teve uma noite também que ela pegou e contou que ela tinha deixado uma blusa de lã pendurada na janela, e ela dormindo escutou um barulhão, sabe? Parecia que tinha derrubado um monte de coisa. E quando ela foi ver, só tinha caído a blusa de lã dela, caiu em cima da caixa de lenha no chão, só que fez um barulhão muito estranho. Então, pessoal, essas foram algumas histórias que aconteceram com a minha família, são todas histórias reais, e tem muito mais história que eu acabei esquecendo de contar aqui, mas vai ter vários outros vídeos com muitas histórias. Vai ter um vídeo sobre relatos de noivas que aparecem muito na Quaresma. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. São todas coisas que ninguém sabe explicar exatamente o que aconteceu, o que era, quem eram. Mas se você tem um relato também sobrenatural, você deixa aqui nos comentários. Ou se preferir, pode estar me enviando por e-mail, que vai estar aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso. Tchau!